Olá, como estão? Espero que bem. Hoje, como havia comentado, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de Oscar Niemeyer. Saibam que não é tão fácil fazer uma linha do tempo ou separar alguma das suas obras, pois foram 104 anos de vida, mais de 600 obras. Então, o que eu vou fazer é destacar algumas das obras mais importantes de Niemeyer. Então, vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito deste grande arquiteto do século XX, Oscar Niemeyer, o arquiteto das linhas curvas. Pois, como ele mesmo dizia, o universo é feito de curvas. E se repararmos alguns detalhes das suas obras, vamos perceber exatamente isto. Pois, como dizia, se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o concreto buscar o infinito. Um grande arquiteto, a figura-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna. Oscar Niemeyer, que nasceu em 1907 e morreu em 2012, no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E a principal característica de suas obras é justamente o uso do concreto, o vidro, os vãos livres e principalmente as linhas curvas. Pois, se olharmos, como dizia aí, os detalhes das suas obras, o que vamos perceber é justamente linhas curvas. Pois, ainda na fala de Niemeyer, não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país. Aí, uma grande frase de Oscar Niemeyer. O seu primeiro trabalho, enquanto arquiteto, foi ajudar Corbusier a projetar o Ministério da Educação e Saúde em 1936. Um projeto que fez como estagiário da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Hoje, esse Ministério da Educação e Saúde é o Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. Veja que aí já dá para começar a perceber o uso de vãos livres, né? Em 37, Niemeyer foi convidado por um parente a projetar um berçário para uma instituição filantrópica. Essa instituição aí, ó, Obra do Berço, que se tornaria seu primeiro trabalho finalizado enquanto arquiteto. Mas, como ele mesmo dizia, o seu grande trabalho, seu primeiro grande trabalho, não foi esse. Foi aqui, ó. Veja, em 40, aos 33 anos, o Niemeyer conheceu Juscelino Kubitschek, então prefeito de Belo Horizonte. E Kubitschek queria desenvolver uma área nobre da cidade chamada de Pampulha, né? Aquela área no entorno da lagoa, e convidou Niemeyer para projetar uma série de prédios, o que então viria a ser o conjunto arquitetônico da Pampulha, e que, segundo o Niemeyer, seria, assim, seu primeiro grande projeto arquitetônico.
O conjunto da Pampulha é formado por essa casa de baile, né, onde tem também um restaurante, e a marquise. E se olharmos aqui desta foto, vamos perceber melhor a casa de baile e a marquise. E se olharmos de cima, nós vamos perceber que ele fica no que seria uma ilha dentro da própria lagoa, tá? Aqui a casa de baile e a marquise, que hoje aí são só obras para a visitação. A igreja de São Francisco de Assis, onde à frente nós temos uma curva, mas o mais interessante é a parte de trás, justamente aí com os azulejos do Portinari e as linhas curvas que ele coloca, lembrando as linhas das próprias montanhas das Serras Mineiras. Também faz parte do conjunto o Museu de Arte da Pampulha, o antigo cassino, onde a parte de trás a gente vê os vãos livres, mas à frente você tem as linhas curvas aparecendo. Então, o conjunto da Pampulha é sua primeira grande obra, que em 2016 ele passou a ser considerado um patrimônio da humanidade. Ainda, na mesma época, ele projeta a Casa do Kubitschek. E aí, logo após, 52, ele integrou a equipe de arquitetos que projetou a sede das Nações Unidas em Manhattan. E foi ainda em 56, nesta época, que Niemeyer parte da experiência dos arcos parabólicos que ele havia usado lá na Pampulha para explorar ainda mais o seu material padrão, o concreto. E aí que tem uma série de edifícios em São Paulo, onde eu vou destacar o edifício Copan, que é assim um grande exemplo das linhas curvas que Niemeyer passa a utilizar daí para frente. É o de 66, né, inaugurado em 66, o Copan. Aqui eu coloquei uma vista como um todo e aqui um detalhe dele. Temos também na mesma linha o edifício Niemeyer, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. E aí surge o complexo arquitetônico do Parque do Ibirapuera, em comemoração aos 400 anos de São Paulo, onde vou destacar o pavilhão da Bienal, ou o pavilhão Titino Matarazzo, antigo Palácio das Indústrias, onde o mais interessante não é o externo deste pavilhão, mas sim as passarelas do seu interior. Assim também, a Grande Marquise do Ibirapuera, onde encontra-se o Museu de Arte Moderna, né? Porque caminhando sob esta marquise, a gente chega até aqui o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu Afro-Brasil, a Oca, ou Palácio das Exposições, e por último, o Auditório Ibirapuera, que embora concebido na década de 50, ele só teve a sua construção iniciada em 2002 e concluído em 2005. A Casa das Canoas é um projeto da sua própria residência, tá? Ela foi projetada em 51 e construída em 53. Então, sua residência
que fica em São Conrado, no Rio de Janeiro. Depois, um grande projeto de Oscar Niemeyer é um prédio de apartamentos com 8 andares e 78 apartamentos em Berlim. Se chamou aí de Casa Oscar Niemeyer porque foi um projeto que ele fez por ocasião da primeira exposição internacional de construção. É uma exposição que acontece ainda em Berlim, onde arquitetos desenvolvem projetos para serem colocados neste parque de exposições no entorno de Berlim. Em 57, ele seria responsável, então, aí, pela concepção dos edifícios públicos da nova capital. Então, ele seria o responsável, né, por ser amigo de Kubitschek, e aí ele o convida para ser o responsável da construção da nova capital de Brasília, não é isso? Enquanto o Lúcio Costa desenvolveria o plano da cidade. Lúcio Costa, ele foi um professor de Oscar Niemeyer, foi um grande colega, e ele o convida para trabalhar com ele justamente no desenvolvimento de Brasília. A cidade foi erguida na velocidade de um mandato, e entre os edifícios, os de maior destaque estão o Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional, né? Eu acho que aí o Congresso Nacional é uma marca registrada de Brasília, né? Esta imagem não há como negar, não há como não lembrar, né? E nos remeter a Oscar Niemeyer ao observar esta imagem. A Catedral de Brasília, o Palácio do Planalto e o Palácio do Itamaraty, ou Palácio dos Arcos. Também em Brasília, ele projeta esta igrejinha Nossa Senhora de Fátima, que foi o primeiro templo católico em alvenaria a ser erguido em Brasília em 1958. Reparem como é este teto, ele está apoiado em 3 colunas, tá? Uma aqui, uma que eu já mostro um detalhe no outro lado e a da frente. Ele faz jus, vejam, aqui, ela foi construída, essa igrejinha, em apenas 100 dias. E a sua arquitetura faz referência a um chapéu de uma freira, tá? E quem pediu, né, esta igrejinha foi a primeira-dama da época, a Sara Kubitschek. Durante a ditadura, aí vem os anos de ditadura, e por ser filiado ao Partido Comunista, por conta de suas ideologias, ele, durante a ditadura, exila-se em Paris. E aí começa uma nova fase de sua vida e, consequentemente, de sua obra. Por exilar-se na França, ele tem vários projetos desenvolvidos na França. Ele abre um escritório na França, né, em Paris, e vai desenvolver alguns projetos. Vou destacar a sede do Partido Comunista Francês, em Paris, onde a gente vê, por demais, né, o uso do concreto, do vidro, das linhas curvas e do vão. Projeta também a Bolsa de Trabalho de Bobigny e o Centro Cultural de Levocan, onde as linhas curvas também estão bastante presentes. Ele foi inaugurado em 1982. A construção do Centro Cultural Levocan, ela abriga
deixa eu voltar um pouquinho, ela abriga um teatro, uma sala polivalente, aí várias apresentações, um cinema, estúdios de gravação e salas de exposição. Esse centro cultural ele é bem grande em Paris. Na Itália, ele vem a projetar a sede da editora Mondadori em Milão. Veja que aí lembra um pouquinho do Palácio Itamaraty de Brasília, não é isso? Então, encomendado por Arnoldo Mondadori, que havia se impressionado justamente com o Palácio Itamaraty durante uma visita em Brasília, e aí ele pede algo parecido para a sua editora, ou para o edifício aí da editora em Milão. Aí desenvolve também alguns projetos para Argélia, a Universidade Mentori, em Constantina, inaugurada em 1969, na Argélia. A Cúpula, que é uma arena esportiva coberta, né, localizada em Argélia, e ela foi inaugurada em 1975 nos Jogos do Mediterrâneo. Uma construção bastante peculiar, essa da cúpula aí. Ainda um projeto em Portugal, um projeto de uma obra hoteleira, que é esse aí, Pestana Cassino Park, em Funchal, que foi inaugurado em 66. Aí eu estou destacando só o cassino, tá? Que é a parte mais interessante da obra. Ele retorna ao Brasil no começo dos anos 80, tá? No início da abertura política que aí nós temos, e aí ele vai retornar ao Brasil. Retornando ao Brasil, ele tem, em 84, seu primeiro grande projeto, que é o Sambódromo do Rio de Janeiro. Logo em seguida, projeta, ainda na década de 80, o Memorial JK. E em 88, já com uma certa idade, é criada aí a Fundação Oscar Niemeyer. Isso a fim de preservar já o acervo de suas obras e de seus projetos, porque já são cerca de 500 trabalhos desenvolvidos. E aí ele é agraciado também em 88 com o prêmio Pritzker aí, considerado o Nobel de Arquitetura. Então a gente tem um artista sendo agraciado com os prêmios, bastante reconhecido ainda durante em vida, né? Porque às vezes a gente comenta, os artistas são reconhecidos após a morte. Não é o caso do Niemeyer. Projeta ainda para São Paulo, inaugurado em 89, o Memorial da América Latina. Depois, ainda em São Paulo, 91, o Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo, conhecido como o Sambódromo do Anhembi. E nos anos 91, já aos 84 anos, ele projetou o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, inaugurado em 96. Ele tem um nome peculiar, carinhoso, que ele é conhecido como o disco voador de Niterói. Isso pelo próprio formato.
se a gente for observar com um certo carinho, um certo olhar aqui, tá? Aí seria o Disco Voador de Niterói. É o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Aí, ainda, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, considerado aí uma das suas grandes obras, ele integra a arquitetura com o panorama aqui, dá para ver direitinho, com relação como ele se encontra, né? Com relação à Baía de Guanabara, à praia de Icaraí e o próprio relevo do Rio de Janeiro. Essa passarela aí, ela fica bem interessante para a entrada no museu. Entre seus projetos mais recentes, se destacam. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos dar uma olhadinha nos projetos mais recentes. Eu vou destacar o Museu Oscar Niemeyer, de Curitiba, inaugurado em 2002. O museu ele é popularmente chamado de Museu do Olho ou Olho de Niemeyer. Ele faria jus aos pinheiros quando projetou, tá? Ou pela forma, mas as pessoas carinhosamente, popularmente aí colocam como Olho de Niemeyer por conta deste formato aqui. Ainda, o Centro Cultural Niemeyer, que aí é em Goiânia, tá? Goiás, tá? Ele leva o nome Oscar Niemeyer, porém, o centro homenageia os artistas goianos, tá? Ele não tem como objetivo homenagear Niemeyer com obras aí. Ele é só o nome que está homenageando o arquiteto. Em 2006, aí, inaugurado o maior centro cultural do Brasil, denominado Complexo Cultural da República, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. E aí, a inauguração foi programada justamente quando Niemeyer completou 99 anos, tá? É este centro cultural que eu quero mostrar para vocês. É o Complexo Cultural da República. Ele integra toda a paisagem ali da Esplanada dos Ministérios. Deem uma olhadinha aqui, tá? Eu acho que aqui a gente consegue perceber toda a parte de Brasília, a própria catedral e, na sequência, que a gente vai ter esse complexo cultural, que é justamente a parte da biblioteca e a parte do Museu Nacional. Ainda o Teatro Popular de Niterói, destaco aqui que ele é chamado de Caminho de Niemeyer, o Caminho Niemeyer, por conta da passarela aí. Ele foi inaugurado em 2007, no Rio de Janeiro. Em julho de 2008, foram inaugurados aí a Estação Cabo Branco e o Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, aí em duas capitais nordestinas, João Pessoa e Natal. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui na Estação Cabo Branco, aqui no extremo oriental das Américas, tá? Ela é uma torre espelhada em forma octagonal, dá para perceber a forma octagonal aqui, sobre uma parede cilíndrica aqui, ó, repare. Tá? Aí acho que a gente percebe o vão livre, a parte do uso do vidro. E aqui o Parque da Cidade, Dom Nivaldo Monte, que aí a gente vai destacar o mirante, que é a grande
obra do Niemeyer. O mirante lembra um pouquinho a parte lá do Museu do Olho lá de Curitiba, não é isso? Que a gente viu há pouco. Então, é interessante que eu acho que, olhando as imagens, a gente vai percebendo estas características do Niemeyer. Que aí eu vou reforçar aqui as curvas, o concreto, e o maior prédio suspenso do mundo. Para onde eu quero te levar? Eu quero te levar agora a ver a cidade administrativa de Minas Gerais, que ela é considerada o projeto mais ousado de Oscar Niemeyer, que a obra foi realizada no governo do Aécio Neves e abriga as secretarias e os órgãos de Estado, e foi inaugurada em 2010. Aqui, ó, é o conjunto abriga 5 edificações. Dá uma olhadinha que você vai ver aqui, ó, esse prédio que eu quero destacar a vocês. Aqui está um outro, tá? 2. Aqui é mais um prédio, esse é outro. E aqui no centro deles tem mais um. Vamos chegar um pouquinho mais de perto. Veja lá. Então, primeiro, volto aqui. Estou destacando este prédio, tá? Então, vamos lá. É o Palácio Tiradentes, que é a sede do governo. Ele é totalmente suspenso por cabos de aço, formando aí o maior vão livre do mundo, que é este aqui, tá? É o maior vão livre que a gente vai ter. O prédio, ele é totalmente suspenso. Então, ele é o maior vão livre, ele tem 147 metros. Além deste prédio, então, vou destacar as 2 secretarias, aqueles 2 grandes edifícios que mostrei há pouco. São 2 prédios idênticos, com os nomes aí, um é Minas e o outro é Gerais. Tá? São feitos aí em curva que a gente percebe. No meio deles existe o centro de conveniência ou um shopping, lojas, restaurantes aí, no meio dos 2 prédios. Por isso que eu dizia há pouco aqui, ó, o maior vão livre, né, o prédio da sede do governo, Minas e Gerais, e lá no meio deles que está o do shopping. E ainda, você viu que tinha um na frente deles aí, que é justamente o Auditório JK, com 490 lugares. Esse é o complexo administrativo, a cidade administrativa de aí que a gente comentou com vocês, é a cidade administrativa de Minas Gerais, tá ok? No ano do seu 100º aniversário, então vejam lá, 100 anos de idade, recebeu a mais alta condecoração do governo francês também. Então, ele não foi só homenageado pelo governo brasileiro, mas pelo governo do mundo inteiro aí. Então, ele recebeu do governo francês, pelo conjunto de sua obra, o título de Comendador da Ordem Nacional da Legião de Honra. Então, ele recebeu aí alguns prêmios em diferentes países também. E aí, no mesmo ano ainda, o IFAM tombou 35 das suas obras, das quais 24 foram selecionadas pelo próprio arquiteto. Aí é o que eu dizia há pouco, vejam que aqui no Brasil ele teve todo o seu reconhecimento ainda em vida e pôde, no seu 100º aniversário, né, ter 35 de suas obras tombadas. E aí, 25 delas, 24, ele que escolheu. Ainda na Espanha aqui, quero destacar que ele foi
autor deste projeto, Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, em Áviles, nas Astúrias, na Espanha. Deem uma olhadinha aí na construção como um todo, tá? Então, fora do Brasil, em 2011, o arquiteto inaugurou aí seu primeiro projeto na Espanha, um centro cultural com seu nome, Centro Oscar Niemeyer, tá? O projeto foi oferecido à Fundação Príncipe das Astúrias como agradecimento pela condecoração, aí como dizia, que ele recebeu várias condecorações fora do Brasil também. Essa foi uma, Prêmio Príncipe das Astúrias das Artes em 89, tá? 1989 que ele recebeu, e em 2011 ele oferece este projeto para ser desenvolvido lá nas Astúrias. Para quem não sabe, o campanário do Santuário Nossa Senhora Aparecida foi um projeto de Oscar Niemeyer, que foi construído em 2006, embora já tivesse falecido aí, o projeto foi dele, tá certo? Eu acho que a gente tem que destacar. Oscar Niemeyer, ele faleceu em 2012. O projeto já estava feito, tá? O campanário foi inaugurado em 2016, mas o projeto é dele, o campanário do Santuário Nacional de Aparecida. E aqui eu finalizo, tá? Essa pequena linha do tempo aí com essa obra. É uma obra que a gente vai achar meio estranha, não é isso? É uma espera. Repare, essa obra aqui é a obra mais recente. Ela foi inaugurada, seria assim, seu último projeto, a sua obra mais ousada. Eu achei muito incrível o visual, que ele sai um pouco da linha, né, só de linha curva, e vai para uma esfera propriamente dita, tá? Essa obra, ela foi concebida no seu último aniversário, desenvolvida pelo assistente Jair Valera após a morte, em 2012. Então, como a obra só foi inaugurada em 2020, quem desenvolveu foi esse assistente Jair Valera, tá? Mas o projeto foi dele aí no seu último aniversário. Se trata da ampliação do refeitório desta fábrica no leste da Alemanha. Aí foi inaugurado, aí, como dizia, em 2020. Reparem como ele fica. Eu acho que aqui nessa figura não dá para ver muito bem, mas creio que por esta daqui vocês conseguem perceber que é a ampliação do refeitório e como ele se encaixa, né, essa esfera aí, na construção que já existia. Então, já existia a construção na fábrica. E ele vem acoplar essa esfera aí, ampliando o refeitório. Queridos, acho que eu quis fazer, eu não vou conseguir falar de todas as obras, são mais de 60 obras de Oscar Niemeyer. Eu destaquei algumas delas, tá? Numa linha do tempo aí, e sempre destacando, olha, o Oscar Niemeyer, ele é o arquiteto das linhas curvas. Por isso que a gente fala aí e destaca a sua frase, que é: o universo é feito de curvas. Que além das linhas curvas, não se esqueçam que aí ele vai trabalhar com o concreto, o vidro, os vãos livres e aí as linhas curvas. Que o maior vão livre do mundo é lá em Minas Gerais, na cidade administrativa, e é obra do Oscar Niemeyer. Eu acho que, assim, alguns pontos a gente tentou destacar nesta aula, conhecendo um pouquinho mais deste grande arquiteto
um dos nossos grandes arquitetos. Queridos, deixo com vocês um beijão, um grande abraço, até a próxima, tá bom? Um beijão.